Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, seu coração, que a bênção de Deus esteja sobre você. Muito bem, gente, povo querido, povo abençoado, seja bem-vindo nessa live, você que está acordando agora, você que vai ouvir essa live mais tarde, também seja abençoado, né? Seja muito abençoado. Eu queria hoje falar um assunto muito sério aqui com vocês. Se eu pudesse botar um título nessa mensagem, eu colocaria: qual a recompensa do pecado? Qual o pagamento do pecado? Eu quero ler um texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, e quero compartilhar a seriedade desse texto aqui na nossa vida. Pois o salário do pecado, ou a recompensa, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu dizer algo para você aqui, muito importante. Toda vez que uma pessoa pecar, ela está matando uma área da vida dela. O pecar é um erro. Pecar não é só alguns pecados que nós caracterizamos como uma lista de pecados: matar, roubar, prostituir. Tem mais do que isso. Pecado é quando você erra o alvo com Deus. Deus propõe um alvo para você e você erra um alvo. Por exemplo, toda vez que você peca, você está matando uma área da sua vida, destruindo uma área da sua vida, sem você perceber. Porque sempre no pecado não é o seu controle. Ainda que você pense, por exemplo, quando você quebra uma aliança, uma pessoa que vá prostituir ou quebrar aliança, ela pensa assim: vou fazer escondido isso, ninguém vai saber, e é só uma vez que eu vou fazer. Uma mentira. Eu só vou fazer uma mentirinha, mas Quando você peca, você perde o controle. Quem está no controle do pecado é o diabo, não é você. Porque existe uma indução do mal a isso. Agora, para o pecado existe um pagamento, e o salário, a recompensa do pagamento é a morte. Às vezes não são a morte física. Adão, quando pecou, ele recebeu uma morte espiritual. Então tem áreas na sua vida, por exemplo, na sinceridade de uma aliança, na firmeza da verdade, quando você mente, quando você quebra uma aliança, você está matando aquela área. Você está permitindo que o diabo entre naquela área e comece um processo de matar, destruir. E esse é o grande ministério tríplice do diabo: roubar, matar e destruir. Você está autorizando ele entrar dentro de um campo que era você que tinha a lei espiritual na mão. Então, quando você peca e você quebra uma aliança, você está dando uma oportunidade para o diabo entrar dentro do seu casamento, da sua família, por permissão sua. E assim foi com Adão. Quando ele pecou, o diabo entrou e fez um filho dele matar o outro. Morte entre irmãos. Porque Adão não tinha o controle estava no diabo. Toda vez que você peca, o controle fica na mão do diabo. E o diabo sempre é mais ruim do que você imagina. Então não tem como você dar uma mentirinha e dizer: eu vou ter esse controle sobre essa mentira. Não. Toda prática de pecado, ela vai causar uma morte. E é interessante que tem pecados que a Bíblia manda você fugir deles. A prostituição é um pecado. Não adianta você lutar. Tem gente que fala: eu luto, mas não consigo sair. Não, tem pecado que a gente tem que fugir. Fugir assim, como se algo estivesse te perseguindo para a morte e você tivesse que escapar. Dar toda a tua força, todos os teus desejos, toda a sua vontade para escapar daquilo, porque aquela é uma morte que está chegando para destruir uma área da sua vida. Então, tem pecados da nossa vida que a gente precisa fugir deles. É interessante que a gente também precisa entender que o sangue de Jesus
ele nos purifica de todo o pecado. Quando a gente peca, o melhor caminho é o arrependimento. E às vezes eu vejo que tem pessoas que destruíram a área da sua vida pela prática do pecado. Hoje não está muito mais na moda falar em pecado, né? Parece que não tem transgressão. Mas para Deus pecado é pecado. Para Deus pecado é pecado. Então, o que a gente precisa é entender que para quebrar uma aliança que você fez com o pecado, quebrar uma aliança que você fez com maldições que agora o diabo tem possibilidade de atacar a sua vida, ela precisa ser rompida através do arrependimento. Através do arrependimento. Arrepender-se profundamente do que a gente fez. Porque o arrependimento, o sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele é poderoso para nos purificar de todos os pecados. Então não há aquele que não peque. Mas quando temos consciência do pecado, a gente precisa quebrar esse mal, essa estação aberta, para quebrar o vínculo do diabo exatamente com arrependimento. Se arrepender daquilo. E arrepender-se não é hoje dizer para Deus ou chorar, dizer não quero e amanhã fazer a mesma coisa. É você decidir dali para frente não querer mais aquele tipo de pecado. Não desejar mais viver aquela estação. Amém? Então, eu quero declarar na sua vida que seja um tempo de quebra de todas as maldições, de rompimento com tudo aquilo que um dia, talvez por pecados na sua vida, você entregou na mão do diabo. Quando você peca, lembra, não é você que tem controle, é o diabo. E o diabo é muito mais ruim do que você imagina. Quando você obedece a Deus, também não fica no seu controle. Fica no controle de Deus a sua vida. E Deus sempre é mais poderoso para fazer mais do que você pensa, mais do que você pede, mais do que você imagina. Então você tem que decidir quem você quer que controle a sua vida. A obediência a Deus, Deus controlará e abençoará não só você, a sua casa, os seus negócios e tudo aquilo que você colocar à mão. E o diabo não terá lugar para pegar você. Não achará lugar e vínculo para entrar. Não terá conexões. Porque a obediência, o arrependimento entrou no seu coração e você quebrou todo o vínculo com o pecado. E não terá mais pagamentos de morte, de estações, de maldições na sua vida. Amém? Que seja um ano de mais presença de Deus na sua vida, seja um ano em que Deus controle a sua vida, seja um ano do governo de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Gente, vamos orar o Pai Nosso. Não esquece de compartilhar essa live aí, ao menos com 5 pessoas, tá? Curte ela aí, dá uma curtida nela. E vamos orar o Pai Nosso agora. Ajunte seu coração comigo, em fé, e vamos orar. Diga assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, que esse dia seja um dia de muitas bênçãos de Deus, de muito desfrutar de Deus na sua vida, amém? Um grande beijo no coração e um dia abençoado e um ano de 2024 abençoado, que Deus te abençoe.